Olá, boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição. As fake news, notícias mentirosas espalhadas pela internet, seguem causando confusão. Saiba como identificá-las. A Assembleia Legislativa homenageia Ricardo Vidarte e os colegas de profissão relembram histórias vividas como jornalista que foi sepultado hoje. Estudo feito com crianças e adolescentes mostra que a predisposição para o mal de Alzheimer pode ser descoberta ainda na infância. E ainda, em Porto Alegre, mulher é arrastada por carro de bandidos após assalto. Veja as imagens. Câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos e o momento que eles arrastavam a mulher após o assalto. A informação completa em instantes. Em Pelotas, após ser assaltado, o comerciante perseguiu bandidos e executou os 2 assaltantes dentro de ambulância do SAMU. Tudo isso e muito mais no Segunda Edição, que já está no ar. Sabe as fake news? Aquelas notícias que usam títulos apelativos, parecem reais e muitas vezes algum amigo ou familiar é quem nos envia. Mas tudo não passa de mentira. Estas fake news, notícias falsas em português, estão por todos os lados do mundo virtual. São usadas para enganar muita gente e é preciso cuidado para não cair em uma notícia mentirosa. Você sabe como? Veja na reportagem de Bruna Osterman. You are fake news. Fake news. Fake news. A frase do presidente americano é repetida a todo momento diante das câmeras ou no Twitter contra veículos da imprensa dos Estados Unidos. Por uma grande ironia do destino, ou talvez a explicação para tudo isso, a eleição que levou o empresário ao cargo mais poderoso do mundo está sob investigação do FBI. Motivo? Suspeita de que a campanha dele contou com a ajuda de uma máquina de notícias falsas do governo russo e manipulou os eleitores americanos. Mas o que ele disse sobre isso? Fake news. As fake news ou notícias falsas não são novidade. Surgiram antes das redes sociais nos nossos e-mails, lembra? Essas campanhas de promoção, de clique aqui, ganhe passagem aérea. Mas as redes sociais e aplicativos de bate-papo deram uma nova dimensão à possibilidade de multiplicação dessas mentiras, de todos os assuntos. Tu já se pegou desprevenido e caiu numa fake news? Já. Qual? Era uma sobre um assalto e, na verdade, o assalto nem era aqui. A linha que separa a política das fake news fica mais tênue com a aproximação das eleições de outubro no Brasil, as primeiras desde a concretização do termo. A fake news não deixa de ser uma nova arma de produção de marketing político. Né? Então, se você tem uma nova arma de produção de marketing político num contexto de um eleitorado com muita dificuldade de filtrar a informação, né? Certamente a manipulação e a qualidade do voto vai ser completamente atingido. Órgãos e instituições já declararam guerra e criaram regras contra fake news. Mas se fosse tão fácil combater tanta invenção, não estaríamos nem falando sobre isso. O grande desafio hoje, em relação às fake news, é, primeiro, você ter boas ferramentas, eu digo você e instituições, né, capazes de detectar as fontes das fake news. Mais difícil ainda é combater algo disseminado até mesmo pelas autoridades. Esta jornalista especializada em checar fatos explica como os próprios consumidores de informação e notícias podem identificar as fake news. A maioria dessas notícias se utiliza de um discurso sensacionalista, com vários adjetivos, vários pontos de exclamação, com notícias bombásticas, revelações. Outra dica é checar as fontes citadas nas reportagens e textos compartilhados. É muito comum também, por parte desses sites e páginas que espalham fake news, inventar pessoas ou inventar instituições. Buscar várias fontes é a grande dica para não cair em fake news. Sem dúvida, uma guerra difícil de vencer,
Mas vai ficar mais fácil se cada um de nós entrar para as fileiras deste exército contra a disseminação dessas mentiras feitas para confundir. You are fake news. Fake news. Fake news. Além de todas as situações que uma mentira nos prejudica no dia a dia, lembre-se que este ano tem eleições, a exemplo do que a gente viu aí do seu Donald Trump, né? E por isso nós vamos estar mais expostos ainda no Brasil às mentiras dos nossos políticos e dos seus apoiadores. Muitos vão querer mentir sobre o que não fizeram e outros vão usar as redes sociais para espalhar notícias falsas sobre seus adversários. No último sábado, em um encontro do jornalismo do SBT, eu assisti uma palestra do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux. Ele prometeu que a justiça será vigilante e vai punir as fake news no Brasil. Pediu que nós, da imprensa, auxiliemos na identificação e trabalhemos junto com o judiciário. Mas esse é um esforço que tem que ser de todos nós. Portanto, a gente pede que você também redobre os cuidados, leia, releia e, na dúvida, não repasse a notícia, principalmente via WhatsApp, onde elas são mais fáceis de serem espalhadas e mais difíceis de serem identificadas. Vamos juntos evitar a propagação de mentiras. Daqui a pouco, o Segunda Edição mostra os detalhes deste assalto que aconteceu em Porto Alegre. Você vê aí a vítima tentando resistir ao ataque dos bandidos, mas acaba sendo arrastada pelo carro dos assaltantes. Mais uma cena de violência, o momento da abordagem, a vítima sendo arrastada pelos assaltantes dentro do veículo e, de novo, um fato à luz do dia, 11h30 da manhã, pleno dia, e esse assalto em frente a uma escola. Em instantes, todas as informações aqui no Segunda Edição. Vamos falar um pouco de saúde. O Alzheimer, uma doença que preocupa cada vez mais quem tem parentes idosos, pode ser descoberta ainda na infância. Dona Lídia, aos poucos, começou a perder a memória. Veio o diagnóstico. A dentista aposentada sofre de Alzheimer. Nos últimos 8 anos, a doença mudou completamente a rotina do casal, que vive junto há 50 anos. De tudo que ela fazia, hoje ela está dependendo de tudo. Então esse é o grande choque e dificuldade para a gente conviver com isso, né? A família toda se desdobra para manter a qualidade de vida, já que o mal não tem cura. E nós temos por obrigação batalhar nesse sentido, né? Porque ela tenha um bem-estar. 1.200.000 pessoas convivem com a doença, segundo a Associação Brasileira de Alzheimer. Uma pesquisa realizada pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em parceria com a USP e a Unifesp de São Paulo, deve ajudar a criar novas estratégias para prevenir o mal. O estudo foi publicado no American Journal of Psychiatry, uma das mais importantes publicações científicas dos Estados Unidos. 716 voluntários de 6 a 14 anos estão sendo avaliados há 8 anos. Exames de DNA, de imagem do cérebro e testes de memória revelaram que o risco de desenvolver o mal de Alzheimer pode ser identificado ainda na infância. Os resultados apontaram que as crianças com chances de desenvolver a doença apresentam alterações em algumas áreas do cérebro e problemas de memória. O que esse estudo sugere é que, na verdade, isso não seja só um processo lá na vida adulta e lá na terceira idade. Que talvez desde o desenvolvimento, desde lá da infância, da adolescência, a gente já tem algumas alterações. Belíssima reportagem da Luciane, que está comigo ao vivo agora, que mostra que a gente tem perspectivas boas para o futuro. Mas a gente vai falar de um assunto nada bom nessa abertura do nosso bate-papo. Aumento da conta de luz, Luciane. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite para o pessoal que está em casa. Aumento e olha, não é pouco não, viu? Esse reajuste vai ser de 20,96% para as residências e de 24,99% para as indústrias. Sim, é um reajuste pesado, mas aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Esse novo valor começa a valer agora a partir de quinta-feira e chega a todas as cidades atendidas pela RGE Sul, ou seja, só uma parte do estado. São 118 cidades no total, incluindo aqui região metropolitana e centro-oeste do estado, Felipe. E essa questão, Lu, vai sobrar no bolso do consumidor várias vezes, porque afinal de contas, aumento de energia acaba sendo repassado pela indústria, pelo comércio e vai sentir
diferente, essas cidades vão ter uma inflação diferente das outras localidades que terão efeito dominó, um né? reajuste menor, o efeito dominó, exatamente isso. Tivemos um dia de fúria hoje em Pelotas. Que história é essa desse comerciante que, depois de assaltado, sobreviveu a um tiro e perseguiu os assaltantes dentro de uma ambulância e acabou executando eles, Luciane? Pois é, Felipe, que história, né? Parece cena de filme, mas olha, cada vez mais a nossa realidade está reproduzindo o que a gente só veria em filme, né? Então, o que aconteceu lá em Pelotas? Segundo a polícia, os criminosos anunciaram o assalto e aí o comerciante reagiu. Houve trocas de tiros, né, após essa reação, e aí os ladrões fugiram numa moto. Durante a fuga, eles caíram, perderam o controle da moto, caíram, se acidentaram. E aí foram atendidos por uma ambulância do SAMU. O comerciante, né, ficou antenado e foi atrás dos ladrões. Ele foi até o local do acidente, chegou lá e atirou contra os dois bandidos que estavam dentro da ambulância, matou os dois. A brigada militar, enfim, foi chamada, tentou conter e acabou atirando contra o comerciante, que foi atingido então na perna, enfim, por causa de toda essa confusão. Isso aconteceu na zona norte de Pelotas e o comerciante foi levado para o HPS, mas não apresenta nenhum risco de morte. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai virar um herói na cidade pela reação, por ter matado os bandidos, mas não é isso que a gente tem que fazer. Essa é a hora da gente acreditar no judiciário. A gente não gosta do judiciário, o judiciário é lento, né? Deu sorte ele porque acabou matando os bandidos, mas também pode acontecer a qualquer momento um revide de marginais amigos desses bandidos. Com certeza, então, parceiros. Não é o que se deve fazer numa situação como essa. Vai virar herói na cidade, vai virar herói no Rio Grande do Sul, mas não é assim que se age. A gente espera, né, Felipe? Não é a melhor reação, a orientação da polícia sempre é essa, né? Que não reaja, que nada vale, né, mais do que uma vida, né? E agora a preocupação dele com a família dele, porque pode acontecer um revide e a gente espera que não aconteça. Obrigado, Lu, você volta em instantes. E hoje é noite de Libertadores. A torcida do Grêmio está com muita expectativa. A partir das 9h30, o tricolor vai jogar contra o Cerro Porteño no Paraguai. O adversário do Grêmio é o atual líder do grupo 6 com 6 pontos contra 4 do time de Renato Portaluppi. Falando em futebol, eu lembro do nosso querido Ricardo Vidarte, que foi homenageado nesta tarde na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O presidente da casa, deputado Marlon Santos, fez um pronunciamento no grande expediente da Assembleia, lamentando a perda do nosso querido líder máximo. Hoje pela manhã, familiares, amigos, admiradores foram até o cemitério João 23 dar o último adeus ao Vidarte. O silêncio nunca combinou com ele. Muito menos a tristeza. O velório do nosso líder máximo foi marcado pela dor da perda, mas também por lembranças. Vidarte foi meu parceiro de quarto durante 40 dias na Copa da Itália em 90. No último dia, na última noite de cobertura da Copa, a gente estava tão realizado, tão satisfeito, que a gente, como se não quiséssemos que terminasse aquele momento, nós saímos caminhando pela Roma Antiga, falando bobagem. Todos têm alguma história que rende uma boa risada. Aquela memória que conforta o coração. Chegava com alegria, assobiando, gritando, aquele jeito dele. A maioria das pessoas reconhece o Vidarte pelo bordão que ele usava, líder máximo do futebol brasileiro. Mas quem convivia diariamente sabia que ele tinha outras frases características. Uma delas, ele sempre dizia para mim: eu sou mais a Bruninha. Mas ele também era mais a Débora, o Chemali, a Luciane, o Matheus, o Rafa. Ele era mais todo mundo. O Vidarte era mais a gente. E todos os dias de manhã, quando ele chegava, ele perguntava como se já não soubesse: vocês gostam de mim? Amava, né? Não tinha como não amar ele. Muitas conversas, tomar café, brincadeira. Vou guardar essas imagens, né? Querido em toda a imprensa, profissionais de várias emissoras estiveram no cemitério João 23 para se despedir de Ricardo Vidarte. Amigos, familiares, telespectadores e admiradores do jeito irreverente e sempre alto astral.
Com 58 anos, o Vidarte se foi de repente e cedo demais para todos nós, que tivemos o privilégio de conviver, seja no dia a dia, nas ondas do rádio ou na telinha. A gente tinha uma relação muito familiar, assim, porque a gente brigava, 5 minutos depois a gente estava se amando, e não era aquelas brigas de discussão, assim, era aquela briga de pai e filho mesmo, sabe? Aquela coisa de birra, de não concordar. Um jornalista dedicado, sempre em busca da informação exclusiva, do furo. Um pai exemplar. A partir de hoje eu vou me inspirar muito mais nas minhas conquistas nele. Vou lembrar de tudo que ele fez por mim e seguir em frente, dar orgulho para ele. O Vidarte sempre foi luz. Agora vai brilhar no céu. Esse é daqueles que marcou a passagem por aqui e a gente vai lembrar por ele no resto da vida. Grande figura, Ricardo Vidarte. Falando de política, durante a tarde o Supremo Tribunal Federal não aceitou a denúncia contra o deputado federal José Otávio Germano, progressistas do Rio Grande do Sul. Luciane, foi por unanimidade. Desculpa, essa é comigo, né? Os 5 ministros do Supremo Tribunal Federal não aceitaram a denúncia de corrupção passiva contra o deputado do Partido Progressista. Segundo a Procuradoria-Geral da República, José Otávio Germano teria intermediado o pagamento de R$200 mil ao ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, para beneficiar a empresa Fidens Engenharia S.A. em licitações envolvendo a estatal. Desde a época da denúncia, o deputado negava a participação no esquema. Deixa eu mudar de assunto agora para falar um pouco sobre previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nos próximos dias. Leonardo Bonesso, boa noite, como fica o tempo? Boa noite, Felipe. Boa noite ao pessoal de casa. O friozinho está de volta, tanto que hoje as temperaturas mínimas ficaram abaixo dos 10 graus em muitas cidades da Serra Gaúcha. E esta noite também vai ser de temperatura amena em boa parte do estado. A gente acompanha nos mapas agora a previsão para esta quarta-feira. Amanhã este padrão deve se repetir, até porque o ar seco continua sobre o estado. A quarta-feira vai ser um dia de sol e de grande amplitude térmica. Em Santa Rosa, o dia amanhece com 14 graus e termina com 33. Em Pelotas, mínima de 16 e máxima em 31 graus. Aqui na capital, previsão de sol e poucas nuvens. Não se afasta a ocorrência de nevoeiro logo cedo em pontos da região metropolitana. Mínima de 13 graus e máxima de 30. E este tempo seco promete ficar assim, pelo menos, até o final de semana, Felipe. Obrigado, Leonardo. O cigarro faz a gente perder precocemente as pessoas que mais amamos. O cigarro é o maior mal evitável da atualidade e você com certeza quer se livrar desse vício. Comigo aqui a Pamela para falar um pouco sobre o kit Chega de Cigarro, que já ajudou mais de 420 mil pessoas. Pamela, boa noite. Boa noite. Exatamente. Esse kit aqui é o maior sucesso no Brasil inteiro e já fez mais de 420 mil pessoas a pararem de fumar em menos de 45 dias. E é fácil de começar o tratamento. Basta ligar agora para 0800 88 708 77. Diga que está me vendo aqui no SBT e peça seu super desconto. Ligue, converse sem custo com especialistas que vão te ajudar. Só não deixe para depois. Ligue grátis para 0800 88 708 77. As pessoas acham que já decoraram, mas eu vou repetir de novo, isso tá mesmo. Certo? 0800 88 70 877 ou 877. Isso. Né? Como é que se diz melhor isso? 0800 88 708 77. Decorei. O kit Chega de Cigarro é da Só Natura, empresa com mais de 32 anos. Se você quer parar de fumar sem sofrer, ligue 0800 88 708 77. Obrigado. Obrigada. Em instantes, os detalhes sobre esse assalto que aconteceu em Porto Alegre. A vítima não quis entregar sua bolsa para os bandidos e chegou a ser arrastada por alguns metros. Veja as imagens, o flagrante da fuga do criminoso. Nós voltamos em instantes mostrando esse assalto à luz do dia em Porto Alegre. Mais uma vez, a insegurança pública na capital.
SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi, faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Exposol 2018, Feira Internacional, de 3 a 6 de maio, em Soledade. Fatos. O governo vai lançar plano de demissão voluntária para servidores federais. Acontecimentos. Pesquisadores encontram evidências de água na Lua. Informação. A meta é economizar 10 bilhões de reais no ano que vem. E não para por aí. Nós levamos a você todas as notícias do Brasil e do mundo. De segunda a sábado, 15 para as 8 da noite, SBT Brasil. Icatu Seguros apresenta Lapidando bons negócios pra você. Vai ser especial. Exposol 2018, Feira Internacional. O encanto das pedras preciosas e o brilho das joias. Negócios e entretenimento para toda a família. Entrada gratuita na feira e shows de 3 a 6 de maio em Soledade. Patrocínio Sicredi e Lavoro John Deere. Moda, cultura, gastronomia, diversão, grandes marcas e muito mais. O shopping mais fantástico do país está esperando por você. Pode começar a sorrir, você vai se surpreender. Se você quer se divertir, tudo isso é pra você. Venha conhecer o Parque Shopping Canoas. É pra se divertir. Dívidas, boletos, pagamentos, aposentado, pensionista do INSS e servidor federal sem margem do consignado. Ligue 0800 702 2322. Peça já seu dinheiro Extra Help em até 24 horas na sua conta sem consulta SPC e Serasa. Na hora H tem dinheiro Extra Help para todo mundo. Quarta é dia de feira no Assum. Confira! Laranja umbigo, R$ 1,99 o quilo. Batata branca, 97 centavos o quilo. Açúcar refinado Alto Alegre 1 kg, R$ 1,68. Peito e agulha bovinos com osso, R$ 9,98 o quilo. Cerveja Skol 1 litro, R$ 5,69. Traga o casco. Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. 7 horas 41 minutos, 22 graus em Porto Alegre. Estamos de volta com a segunda edição, porque teve flagrante de assalto na zona sul da capital. A vítima foi assaltada e ainda arrastada pelos bandidos. Luciane Coleman, que história foi essa? Pois é, Felipe, mais uma reação da vítima, né? Olha só, nas imagens a gente vê os criminosos chegando ali naquele carro que está no canto da imagem e aí eles abordam a vítima e tentam roubar a bolsa. Ela se nega e aí, como a gente viu, acaba sendo arrastada pelo carro ali, quase ali durante uma meia quadra, mais ou menos, ela foi arrastada aí por este carro, porque ela se negou a entregar, ela ficou agarrada ali à bolsa e não queria de jeito nenhum entregar a bolsa para os criminosos. De novo, Felipe, mais um caso. Essa reação, né? As pessoas, é claro que a reação é natural das pessoas. Não leve o que eu tenho, mas olha, uma vida não vale o que você tem dentro de uma bolsa. Esses bandidos aí não estavam armados, não estavam com facas, mas podiam ter, por exemplo, na machucada ela muito mais grave, na fuga com o carro da forma que eles a arrastaram, Luciane. Pois é, Felipe, olha só, a gente vê ali a data, né? Foi dia 13, agora sexta-feira 13, às 11h30 da manhã, ou seja, bem no meio da manhã. A gente sabe que me lembrou um caso que aconteceu recentemente, Felipe, lá no Distrito Federal, muito semelhante. A mulher se negou a entregar, acabou arrastada, mas extremamente machucada, quase morreu lá no Distrito Federal. Portanto, é o conselho antigo, mas não reaja a esse tipo de assalto. Obrigado, Luciane, uma boa noite para você. Boa noite. Uma boa noite para você também. Nós voltamos amanhã às 7h20 da noite. Fique bem informado com o SBT Brasil, que vem na sequência com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Tchau.